Boa noite, shalom, shalom para todos. Começando com um assunto de grande atualidade. Olha, esse é a atualidade mesmo, né? Nós vamos falar hoje sobre Trump, a influência. Será que o Brasil vai ser afetado? O que vai acontecer com o mundo? Até onde ele tem poder para mudar alguma coisa? Vamos conversar a Bíblia, porque tem tanta gente me escrevendo, fazendo algumas perguntas sobre o Trump. E então vamos hoje conversar sobre esse assunto. Então, já que você sabe qual é o assunto, aproveita, compartilha com muitas pessoas, deixa o seu like e aproveita e vê se você está inscrito no canal. Vamos lá, porque às vezes cai. Uma vez aconteceu com o Jonas, ele foi ver e falou: "Ei, como que assim? Como assim que eu não estou inscrito?" E ele estava inscrito, não é? Então, às vezes acontece algo, sei lá, um bug, alguma coisa que acontece, e você tem que verificar sempre se você continua inscrito no canal. Boa noite, pastor Jonas. Boa noite, Naira. Boa noite, Osano Pepeu. Boa noite, Aquino. Boa noite para vocês, todos vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Deus nos dê um podcast bem gostoso, como é que fala? Instrutivo, né? Uhum. E que a gente consiga ajudar vocês a entender um pouquinho mais do que está ocorrendo no mundo agora, nesse minuto. Sim. Boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira, Aquino, pastor Jonas. Boa noite, queridos. Fica com a gente e convida a galera aí, porque tem coisa boa chegando, hein? Então, agora pronto, já é um fato. Trump já está em exercício, ele já é o presidente, não só eleito, mas agora ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele não tem papa na língua. E, de fato, né, cumprindo com tudo que prometeu. Ele está caminhando em cima da... Bem rápido. Ele está fazendo tudo muito rápido. Rigoroso, né? A gente sabe que esse é o perfil dele. Só que hoje a gente tem dois extremos, as pessoas. Tem pessoas que encaram, acho que não tem como ser três extremos, então 3 posições. Tem as pessoas que acham que ele é o salvador do mundo, tipo, não, ele vai colocar em ordem, ele vai paralisar todas as guerras, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Então, alguns colocando como salvador do mundo. Vai trazer a paz, né? E outros dizendo, não, ele é o anticristo, porque está falando de paz, é igual o anticristo. E tem aqueles que simplesmente acham que ele é um louco. Então, tem 3 posições, né? Então, qual é a verdadeira? É louco? É salvador? É o anticristo? Vamos conversar. E você, Jonas? Assim, louco, de certo, como certo, louco, de louco ele não tem nada, né? Mas é igual Nabucodonosor, né? Ele é um sujeito macho, como tem faltado muitos por aí, que trabalham por trás das cortinas. Inteligente. Né? Ele é transparente, ele fala as coisas na frente de quem tiver que ouvir. Então, ele é uma pessoa que se garante, né? Uma pessoa que passou por vários processos, várias tentativas de paralisá-lo, tentando incriminá-lo. Foram 90, se eu não me engano, 90 processos contra ele. E ele conseguiu vencer essas barreiras. Então, há um propósito muito grande de Deus nisso aí, né? Porque a palavra diz que ninguém é colocado no lugar se não for por Deus, então... Eu creio nisso, que é o tempo de Deus para que algumas coisas sejam colocadas no lugar, mas eu não penso que ele seja o Salvador, porque só Jesus que é o Salvador, e mesmo porque ele é um homem falho, e dentro dessas atitudes intempestivas, muitas vezes ele toma atitudes que, para mim, assim, eu acho, não, agora foi demais, né? Agora foi demais. Mas uma coisa que eu tenho para falar é que anticristo ele não é. Ele não é o anticristo só porque fala de paz. Porque ele consegue até certo ponto, ele impõe, ele na diplomacia, ou seja, nos movimentos em que são globais, ele tem força, mas até certo ponto. Tudo bem, eu vou mudar o nome do Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos, da América. E aí você fala, mas só uma mudança de nome? Não, aí ele está uma briga pessoal dele com a China,
e ele falou, entreguei para os o canal do Panamá foi entregue para os panamenhos, mas os panamenhos entregaram para a China. Então, a China que está se beneficiando do canal do Panamá. Então, algumas atitudes é na birra, né? Ele faz na birra. A atitude não é surpresa. Ele falou durante toda a campanha dele de que ele iria deportar todos imigrantes ilegais ou criminosos e que haveria algo em massa. E ele já tomou atitudes, colocou aquela boia, né, aquela boia toda ali impedindo quem chegava de barco, quem chegava nadando de barco. Ele já mostrou o aplicativo que facilitava para o imigrante um tipo de entrevista, já saiu do ar faz tempo, inclusive no dia seguinte ou no próprio dia da sua posse, ou no dia seguinte já saiu do ar, dificultando em muito, e ele continua agora tirando a nacionalidade, o direito do bebê, da criança, se tornar, só porque do imigrante, só porque nasceu nos Estados Unidos, de ser americano. A gente sabe que isso é colocar ordem. Verdade. Porque eu conheço alguns brasileiros que foram para os Estados Unidos só para a criança nascer lá e ter a cidadania e voltaram para o Brasil, né? Era só para isso, para facilitar, não, porque eu quero dar oportunidade para o meu filho, e agora ele nascendo lá facilita todas as coisas, agora ele está dificultando também isso. O Japão já é assim, né? No Japão já o Japão assim. É uma dificuldade para você se tornar mesmo cidadão. Nascendo lá não é japonês. Não é japonês. Um grande exemplo é o filho dos nossos pastores lá no Japão. Não, e a gente Os dois nasceram lá e não são considerados japoneses. A gente está falando de descendentes de pessoas, de japoneses que saíram de lá um tempo atrás, vieram para o Brasil, né, por causa da fome, né, da necessidade. E eles não são filhos de brasileiros ou de espanhóis, não, é filho de descendente de japonês. E eles não aceitam. Mas não precisa ir muito longe. É aquilo que eu falei, os filhos da Suelen e do Mário, que nasceram lá, que são os nossos pastores no Japão, e eles não são considerados japoneses. Eles não têm, eles têm visto. Eles não têm cidadania. Tem um documento e tem que renovar o visto deles sempre. Mesmo eles, a língua mãe deles é japonês, eles nasceram lá, eles vão continuar lá, mas não são japoneses. Então, em que momento da Bíblia que a gente está, né, com o Trump? O que vai acontecer com o Brasil? Uma coisa interessante, essa pergunta sua. Eu acho que ele é um camarada que vai preparar o caminho para esse anticristo, por incrível que pareça. Porque, eu não sei se vocês dois estão lembrados, em 2020, houve um movimento muito forte, né, e eu até chego a pensar, que diante do avanço e das conquistas efetuadas pela nova ordem mundial em 2020, porque eles conseguiram paralisar o mundo. Verdade. Eles fecharam as empresas, eles fecharam as igrejas, eles puseram todo mundo dentro de casa, puseram máscara em todo mundo, vacina em todo mundo. Eu acho que em algum momento eles pensaram que fossem conseguir dar o grande golpe, né? Embora faltasse algumas coisas para que o anticristo pudesse governar, mas eles conseguiram construir uma agenda bastante interessante, de 10 anos, 2020 e 2030, e pelo que eu entendo, o pouco que eu entendo, essa agenda favorece toda a preparação, cenário, né? Todo o cenário montado para o anticristo se manifestar. Aonde então eu vejo o Trump, vejo Elon Musk também, como pessoas importantíssimas para esse governo mundial, entendeu? Mas não vejo como, absolutamente não vejo como sendo nem ele, nem o genro, por ele ser judeu, não. Porque o prédio que ele tem do ali sócio. É 666, enfim. Aonde que ele facilita, prepara o caminho, como Jonas disse, prepara o caminho, né? Nós temos João Batista, que preparou o caminho para o Senhor, e nós temos aqueles que estão preparando o cenário. Mas, na verdade, o cenário está sendo preparado por Deus. Mas Deus, ele está usando essas pessoas. Usando essas pessoas para deixar. O Elon Musk, com a tecnologia de ponta, agora o avanço da criptomoeda,
Tudo isso é preparando para aquilo, é o governo único, preparando para uma moeda única, salário preparando único. para uma tecnologia. Governo único, Tudo né? bem, o chip hoje que se coloca no cérebro e o do Elon Musk agora é para ajudar quem tem problema físico, tetraplégico, qualquer outra coisa. Mas está preparando a tecnologia para o avanço da inteligência artificial, que é assustador. Essa, sim, essa é a Assustador. preocupação gigantesca que o mundo carrega hoje, é essa. É assustador. Que vem como Para consequência. você distinguir hoje, você precisa ter muito cuidado, meu querido. Não é todo vídeo que você pode acreditar, não é todo pronunciamento que você pode acreditar. Está perfeito, os vídeos com inteligência artificial estão perfeitos, né? Da Iris, vendendo, né? Vendendo, né? Vendendo a Iris em que sentido? O cadastramento da Iris está dando é uma recompensa, tipo 600 ou 700 reais, mais ou menos. Então, a pessoa vai lá, cadastra sua Iris, porque vai tornar a inteligência artificial isso, cadastrando a Iris. Você sabe como ela recebe esses 600 reais, 400 ou 250? Também é criptomoeda. Recebe não é Bitcoin. dinheiro. Então. Não é Bitcoin, é uma moeda própria da Tudo bem, é uma moeda virtual. Isso. É algo tipo- virtual, tipo- não É, recebe em dinheiro. Estou te dando. É tipo um Bitcoin. Não estou dando 600 reais, não estou te dando 600 reais. Aí a pessoa. Olha só como que o Tá mundo. treinando a pessoa a mexer com moeda virtual. E aí essa recompensa é virtual, mas por que a Iris, né? Porque vai tornar a inteligência artificial tipo humanizada. Gente, isso é terrível. Isso está todo mundo assustado com esse avanço. Bem que Daniel, não foi Daniel, foi Deus que falou para Daniel. Bem que o Senhor falou para Daniel, no Daniel capítulo 11, pode ler aí, abre em Daniel capítulo 11, quando Daniel ele fala, Senhor, o que Daniel viu? Daniel viu a última hora. Aí no capítulo 11 ele fala que a ciência ia multiplicar, as viagens. Então hoje, o que Daniel está descrevendo? Um mundo globalizado, um mundo com uma tecnologia de ponta, a ciência vai multiplicar. E Daniel, ele viu até a besta. Ele viu a estátua de Daniel chegando até o pé, aonde o pé da estátua de Daniel, que Daniel ficou doente depois de ter visto a besta. Era um animal tão terrível, tão maligno, Horrível que está mesmo, escrito que Daniel disse que depois que ele viu esse último animal, ele ficou doente, ele ficou de cama, para você ver a intensidade de tudo aquilo que ele viu. E aí, depois que ele viu tudo isso, e que ele entendeu, pode ler, que ele entendeu que a ciência ia multiplicar. 11, versículo 1, né? Os reis do sul e os reis do norte. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que Você será... está no Daniel 11? Daniel 11. Mas depois você pula lá para Tá. onde ele fala da ciência. Será mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com a sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro e governará com grande poder e fará o que quiser. Qual Sim. outro versículo? Agora, depois de Daniel 11, que ele vai descrever em Daniel 11 toda essa terrível Isso. visão que ele teve, agora a gente vai para Daniel 12. Daniel 12, ele tá falando de um momento de muita angústia para Israel, e a gente está vendo que Tempo do tudo é uma amostra grátis. Se você acha que o pior já aconteceu com Israel, o pior ainda vai acontecer na grande tribulação. Então, A gente agora falou tudo muito o princípio das dores. no outro podcast da outra noite, a gente falou muito sobre o que Deus está avisando, né? Está avisando porque na grande tribulação não vai ser só Hamas, Hezbollah, Houthis, Jihad Islâmica, Irã, vai ser o mundo contra Israel. Aí você fala, mas já tem um antissemitismo globalizado, mas eu estou falando de guerra. Vai ser uma guerra como nunca antes vista, e Daniel capítulo 12, no versículo 1 diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. E ele continua falando que Israel vai viver um momento que nunca viveu antes. No versículo 3, os que forem sábios, pois resplandecerão
como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e seja o livro e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ele está falando que não só o saber, depois, mais tarde, ele fala que as viagens vão se multiplicar, o saber vai se multiplicar. Gente, quando Deus fala do saber se multiplicar, ele já estava falando da inteligência artificial. Isso. Ele está falando de um nível de conhecimento, uma explosão. O mundo saiu de um mundo arcaico, um mundo que dependia de uma internet de escada, de provedores deficientes, um mundo que dependia de um fax que apagava todas as letras depois de um tempo, um mundo que dependia de um disquete que ficava corrompido, de um CD que também ficava corrompido, para a nuvem. Isso tudo, saber-se, num período... isso que eu estou falando é uma transição enquanto eu estou viva. Eu vivi essa transição. Pastor Osano viveu, Jonas viveu. Nós vivemos sair de uma fita cassete, ir para um CD, e agora é plataforma digital. Sair de uma máquina foi de muito, datilografia. o meu neto não tem noção do que é isso. Do que foi esse momento. Ele não sabe que no meu colégio eu estudava. Eu acho que se a gente puser um disco de vinil para tocar, aí ele vai falar: nossa, que coisa interessante. Isso é para o futuro isso, né? Não. O plástico falando, pô. Eu vi um vídeo mas só que o pior é que não era meme. Se tornou meme. Aí uma pessoa falando assim: essa geração X, isso é lidar com a geração X. Aí a menina, num programa de TV, dizendo que ela tinha descoberto uma função incrível para a garrafa térmica. E a apresentadora ficou olhando para ela, né? Uma garota, uma adolescente. Ela pegou uma garrafa térmica daquelas mais antigas, que ainda existe, e aquelas que tem um copo. Ela fecha com um copo por cima. E aí ela falando assim: olha que incrível! Aí ela pega, abre a garrafa térmica, a tampa vira um copo, como se ela tivesse descoberto o Brasil. A tampa vira um copo. Olha que incrível! A apresentadora só ficou olhando assim para ela. Então, é muito engraçado, né? Bom, ver esta transição, eu garanto que quem está ouvindo a gente e tem 20 anos, não tem noção de que eu, Naira, no meu colégio tinha aula de datilografia, ASDFG. Então, eu tinha aula de datilografia, porque a gente tinha máquina de escrever. Sofrimento, Veja só, um sofrimento, porque você errava. E aí, ou tinha que começar de novo, ou que você colocava um corretivo. Terrível, terrível. O meu sonho era ter uma máquina de escrever elétrica. Olha só os sonhos pequenos da gente, né, Olivete? Mas a gente passou de um tijolão, daquele. Eu sonhava também em ter um daquele tijolão do celular. Mas eu vivi o bip, gente. Também. Tem noção disso? Também. Bom, mas aí você fala, tá, a explosão de tecnologia foi muito acelerada. Porque enquanto eu estou viva, eu vi essa transição e muito acelerado. Não, mas Deus está falando... É muito mais do que você está imaginando. A inteligência artificial é muito mais acelerada do que tudo que a gente viveu. Nós, da geração que vimos isso, não tem a comparar, está acelerado demais até para uma geração X. Posso falar para você? E para essa geração hoje, que vive agora, tem uma notícia terrível. A inteligência artificial está sem controle. Está sem controle. Eles foram, até o momento, o homem... controlando, e, de repente, disparou e fugiu do controle humano. Olha que doideira isso. É uma loucura, né? Aí você está diante de uma tecnologia hoje, as guerras que a gente está vendo, que o Trump disse, eu vou colocar um fim na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, essas guerras que a gente está vendo lá em Israel, ou na Rússia e na Ucrânia, nós já estamos vendo uma guerra de tecnologia, onde tem os drones, que são praticamente imparáveis, não tem prejuízo, não tem dano físico da parte de quem envia o drone, mas tem grande
grande prejuízo da parte de quem recebe esse drone, essa bomba através do drone. A China tem o maior exército de cachorros, que são soldados e soldado robô com cachorro robô, que é para a guerra, porque aí não tem dano humano. E eles são fortes e usam uma tecnologia incrível. É esse tipo de guerra que Israel vai viver, a ponto de Deus ter que mandar Miguel para ajudar Israel para não ser eliminado. É esse tipo de tecnologia de ponta. E tudo esse assunto surgiu porque a gente está falando, não fugimos do assunto Trump, nós estamos falando de Elon Musk, que está deixando e dando uma vazão incrível à tecnologia, e agora ninguém para mais, porque ele está com o apoio do presidente. E não estou falando que Elon Musk é mau, eu só estou falando que ele está debaixo de uma autorização de Deus, ele está implantando o que é necessário para que a palavra se cumpra. E a palavra vai se cumprir. É num ambiente desse altamente tecnológico, em que as guerras estão sem controle, a inteligência artificial sem controle, aparece o anticristo e fala: eu vou colocar paz, onde nem Trump, nem ninguém colocou, eu coloco paz no Oriente Médio. Você acha que o Trump tem como colocar paz? Não teve um cessar. Gente, olha só, o Trump, porque ele ameaçou, ele colocou já imediatamente paz ali em Israel. Que paz é essa? É cessar fogo. As coisas estão acontecendo. Cessar fogo, gente, não é paz. As coisas estão acontecendo com uma rapidez enorme. E tudo que a gente fizer análise, a gente tem que analisar sabendo que o tempo está correndo demais da conta. Hoje, inclusive, muitos criadores, muitos empresários estão perdendo seus negócios porque não estão acompanhando a velocidade dos acontecimentos e das realizações, né? Então, eu vejo um Elon Musk, por exemplo, que hoje é o homem mais rico do planeta, é o cara que maior poder econômico tem em suas mãos. E a riqueza desse homem só vai multiplicar, e ele vai bater $1 trilhão de dólares. É a primeira vez que isso acontece na história da humanidade. Então, ele é um sujeito diferenciado, ele é uma pessoa que você tem que colocar o teu foco sobre ele, se você quiser acompanhar os avanços, né? E ele está aliançado com o Trump, que é um camarada que promete e faz, né? Se não houver nada para paralisá-lo. É importante lembrar para você que está nos ouvindo que essa vitória do Trump para o governo americano não foi uma vitória simples, de maneira nenhuma. Sempre foi assim, uma coisa equilibrada, né? O desequilíbrio era muito pequeno. Dessa vez, ele ganhou em todas as alas. Ele ganhou de todas as formas. Então, ele tem o Supremo Tribunal, né, estadunidense com maioria para ele, conservador. Ele tem deputados, a sua maioria conservadora, ele tem senadores, na sua maioria conservador. Ou seja, em todas as áreas do governo dos Estados Unidos, ele está com vantagens. E é uma coisa tão impressionante, que as pessoas dos democratas chegaram a acreditar. Por exemplo, a vice-presidente, né, a última agora, Kamala. Ela estava acreditando que ela fosse ganhar as eleições. A decepção deles foi muito grande. Mas vou te falar uma coisa, o Trump, por exemplo, já sabia que ele tinha ganhado as eleições. Ele já sabia. Ele é uma pessoa também esperta, ele é uma pessoa inteligente. Agora, a diferença é que ele é verdadeiro, ele é transparente, ele não esconde nada, ele fala com quem tiver que falar. Estava até comentando com a Naira e com o Pepeu a respeito de ontem, quando ele fez um ao vivo com o Fórum Econômico Mundial, falando em transmissão direta, falando a respeito do seu governo, né, com CEOs que estavam... tinham mais de 3 mil CEOs lá no Fórum Econômico Mundial. E ele estava ali no telão, recebendo ali cada CEO, os que estavam listados para falar com ele. E foi uma coisa assim, muito interessante, porque quando, num determinado momento, ele atende uma pessoa, essa pessoa de pé lá na frente, falando com ele, ele chega para essa pessoa e diz: você está fazendo tudo errado,
Você está fazendo a coisa errada. Quando é que você vai começar a atender os conservadores? Por que essa dificuldade de rejeitar os conservadores? Você está fazendo tudo errado. Era simplesmente o presidente mundial do Bank of America. É a mesma Entendeu? coisa que ele Cara, fez pô, com quem fala isso, cara? naquela cerimônia em que aquela ministra, né, supostamente uma ministra do Evangelho, quando ela começou ali a levantar a bandeira da cultura woke, a bispa, ele ali obrigou ela a pedir perdão. Quer dizer, ele está... quando a gente olha para o Trump, como eu disse, ele... quando a gente olha para o Trump, o que eu vejo? Eu vejo ele preparando o caminho para o anticristo, mas, ao mesmo tempo, ele também defendendo valores que estavam colocados de lado, que são valores de Deus. Então, como que ele pode ser o anticristo se ele defende muitos valores de Deus? Você pode me perguntar, e o Trump e o Brasil? A gente olha, a gente sabe qual é a posição dele em relação à nossa nação. A gente sabe que ele agora toma lá da cá, tipo, você está taxando a gente também te taxa. Mas eu olho um pouquinho mais para frente. Essa semana, dias atrás, eu vi uma movimentação da Venezuela na fronteira do Brasil. E ali, exercício militar. Bom, sempre que um ditador fala que é exercício militar, ele está mostrando qual é a intenção dele, né? É a mesma coisa quando a Coreia do Norte começa a entrar ali em águas do Japão ou chegar na Coreia do Sul. Exercício militar. É só uma intimidação. Exercício militar com o Brasil? Bom, a Venezuela fez esse exercício militar, no entanto, a coisa está pior do lado da Colômbia. O que eu vejo? Que a América Latina, que nunca teve nenhum tipo de problema com guerra ou um desconforto deste nível, o Maduro está trazendo esse tipo de desconforto. Aí eu vejo um Trump que se mete em tudo, né? Com o Brasil, se acontecer alguma coisa, se der na louca, porque da cabeça de um ditador maluco, você pode esperar qualquer coisa. Se sair de um exercício militar para colocar algo um pouco mais incisivo, aí eu vejo um Trump entrando mesmo. Não, eu sou o xerife do mundo. Essa é a característica dele. Eu acho que você tem razão nos seus comentários. Eu acho que isso pode possibilitar, sim. Pode ser a porta que ele está aguardando para poder entrar. Ele está doidinho para entrar aqui. Eu acredito que sim. Eu acredito que ele tem alvo certo, né? Mas hoje eu estava comentando aqui com a mesa que está acontecendo algo super estranho aqui dentro da América do Sul e ninguém está ouvindo nada. Que é isso, A gente não está ouvindo nada em nenhum meio de comunicação. Hoje a Colômbia está passando por um problema seríssimo. Por quê? Porque tem um governo também de esquerda e tem as facções lá dentro, que são a ELN e as Farc, que ainda perduram, né? Onde as Farc foram empurradas para trabalhar no norte da Colômbia, divisa lá com a Venezuela, porque as Farc se tornaram os grandes produtores de cocaína, né? E é fácil você transferir essa cocaína pelo limite ali da Venezuela, porque da Venezuela para fora não tem problema nenhum, as drogas fluem com facilidade, né? Só que o ELN foi empurrado para competir com as Farc, né? E estão em briga as duas. Ontem já tinham 150 mortos, os soldados deles, né? Eles estão em briga de guerra. E a Venezuela mandou não sei quantos mil homens para essa fronteira. E por que mandou para a nossa fronteira também? Então, não tem nada. É um maluco, né? É um maluco. Tudo bem, está fazendo isso lá na Colômbia, mas e aí? Por que no Brasil mandou aquele... É o comércio das drogas, né? Comércio poderoso. Mas e para cá? Por que mandou para cá? Alguns dirigentes de países se beneficiam disso. Aí, quando perguntaram... Porque tem um vídeo, né? De morador da fronteira falando, olha, está chegando. E ali chegando carros e mais carros. E aí depois a gente lê. Ele, não, só exercício militar.
Mas tudo isso para mostrar que responder a pergunta de vocês, porque vocês estavam perguntando, tem a ver? Não, para mim tem mais coisas que o Trump está colocando, mas todas elas eu vejo isso. É claro que é um governo de extrema direita e ele está colocando coisas que ele está É um tirando. governo de direita, não tem extremo. Não tem extremo. Não chega. Mas a grande verdade, pastora, é que há uma grande guerra espiritual acontecendo, né, sobre o mundo. Né? É verdade. Né? Verdade. E homens estão sendo levantados. Isso é só um reflexo. Na Terra a gente está vivendo só o reflexo da batalha entre céu e inferno pelo homem. E homens estão sendo levantados por Deus. Sim, sim. Né? Assim, eu creio que assim. Deus usou Nabucodonosor. O livro de Daniel assim nunca foi tão assim pontual esclarecedor, né? Esclarecedor. Né? Eu abri aqui em Daniel capítulo 2, versículo 21, que ele vai dizer: é ele que muda as épocas e as estações, ele destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela as coisas profundas e ocultas. Sim. E conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Né? Nunca foi tão importante ouvir a voz profética. Nunca foi tão importante. Né? Então, conhecer as profecias. A gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos. Para não ser enganado. Nos Estados Unidos, no governo do Trump, no governo anterior, né? A injustiça que foi feita, né? O nível de covardia que foi feita, e passando até mesmo por um nível de vergonha, né? Ele foi humilhado, cancelado em redes sociais e tudo, mas agora vem um novo tempo. Né? E a gente percebe que o Brasil também passou e passa por algo muito semelhante. Né? Então, eu penso assim que essa palavra de Daniel, ela nunca foi assim tão incisiva, tão pontual e certeira para o tempo que o mundo está vivendo debaixo dessa guerra espiritual. Eu vejo como um tabuleiro de xadrez, e quem movimenta as peças é Deus. Eu estou colocando este aqui porque faz sentido. Eu estou colocando esse outro aqui para preparar, porque são os últimos dias, eu estou no controle da história. Daniel também está escrito. Isso. É Deus que tem o controle, o céu reina. Qual o grande problema hoje? Eu encontro o grande problema, espiritualmente falando, na falta de líderes com entendimento do tempo que está vivendo. Sim. São muitos líderes sem o mínimo entendimento do que está vivendo. O pior é o negacionismo. Talvez você que esteja aí nos assistindo tenha essa preocupação. Mas na minha igreja não se fala na volta do Senhor. Mas na minha igreja ninguém fala do livro de Daniel da forma que é. Então eu digo para você, querido, vá agora na caixa de membro. Área de membro. Ele cismou com caixa. Eu não sei porquê, mas na área de membro você vai ter estudos atualíssimos desses livros proféticos, seja Amós, seja Obadias, seja Ezequiel, Malaquias, Ezequiel, eu falei, né? Joel, Daniel, Zacarias. Então, tem que Zacarias, Jeremias. Quando você falou sobre... Vá lá que você vai se informar e você vai poder falar com outras pessoas, porque nunca foi tão importante você conhecer as mensagens proféticas que o Senhor tem colocado na sua palavra, justamente para nos deixar esclarecidos. Mas tem algo que faz todo um diferencial, né? Uma coisa é você ler diretamente, né? Não é que é minha pastora, não. Mas, assim, muita coisa que eu já li e reli, às vezes aqui nessa mesa aqui, assim, abre um entendimento por causa da simplicidade, que, assim, a pastora consegue transmitir isso para a gente com uma muito simplicidade, forte. Com um entendimento, assim, rápido, que a gente leva anos para entender. Às vezes é uma palavra que às vezes a pastora é usada por Deus aqui para falar, abre assim o nosso entendimento, que eu saio daqui realmente assim muito enriquecido, né? Da verdade que já está com a gente, mas que muitas das vezes a gente não consegue discernir. E é o que Daniel diz aqui, ó, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Entender, discernir é entender. Então, assim, eu louvo a Deus por esse podcast, né? Que a cada dia ele só cresce, aumenta, alcança um número maior de pessoas, de famílias, porque esse conhecimento, ele precisa mesmo, pastor, ser redistribuído, sabe? Assim, igual como assim, com a SEDAI, né? Precisa de uma tubulação para chegar nas casas.
E você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você faz parte disso. Parece né? que eu sinto na minha alma lá e no meu espírito também o clamor, sabe, de um povo de Deus, de um remanescente que é sincero com Deus, que é fiel a Deus, que tem sede pela verdade e ela não consegue alguém você que sabe possa... assim, eu tenho falado, algumas pessoas têm falado comigo, têm nos acompanhado, né, nos cultos online, acompanhado a pastora, né, e uma das colocações que eles fazem é a seguinte: vocês falam muito, vocês não têm medo de falar da volta de Jesus, Não. né? Vocês estão pregando, né? Eu fiquei assim meio assim, falei, caramba, vocês estão pregando coisas que a minha igreja não está Na pregando. contramão, né? Eu A falei, gente está cara, na contramão. e a gente está aqui, a gente nem percebe que isso realmente é feito aqui com tanta verdade, tanto amor e tanta sinceridade pela palavra. Então, assim, é uma batalha espiritual muito grande que está acontecendo no mundo, e eu creio que pelo poder da palavra que está sendo redistribuída, sabe, a humanidade está sendo alcançada, pastora. Se você quiser que eu traduza o tempo que a gente está vivendo, eu diria que é olhar para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi levantado por Deus e Deus já avisou para ele no primeiro capítulo: olha, você vai ter que ter, eu te escolhi, vou te enviar pelas nações, vão te resistir, você precisa ter um rosto de seixo. Mas, tipo, resumindo tudo, eu sou contigo, o que importa é que eu sou contigo. E Jeremias, chamado o profeta chorão, ele teve um ministério muito duro, porque era um ministério em que ele estava entregando uma palavra que ninguém queria ouvir. Verdade. Havia uma iminência a acontecer, que seria o Império Babilônico, o exílio do Império Babilônico, e as pessoas queriam ouvir sobre prosperidade, elas queriam ouvir sobre paz, e durante o livro de Jeremias, você ouve o tempo todo, na boca de Jeremias: olha, vocês falam para o meu povo que tem uma cura, mas a cura é superficial. Vocês falam de uma paz, mas é uma paz que não existe. A verdade é: se arrependa ou vai ter o juízo. Se arrependa. Resumi o livro de Jeremias. O que aconteceu com Jeremias? Jeremias, ele foi rejeitado, ele foi escarnecido, ele foi punido, ele viveu... Ninguém queria ouvir Jeremias. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém quer ouvir a voz profética. Há um negacionismo. As pessoas querem ouvir coisas de tranquilidade, de paz, mas não é um momento. É um momento de você O remanescente se preparar. quer ouvir. Aí sim, mas o remanescente não é a maioria, né? Não. Olha, deixa eu só provocar um negócio aí. A senhora, o que a senhora entende? Em Nínive, a gente falamos em Nínive um tempo desse aqui, havia um remanescente em Nínive que estava clamando ali, querendo? Pode ser, né? Para Deus olhar para Nínive, pode ser. Se olhar para Nínive dessa forma, né? Sim. Exato. Lá atrás eu perguntei se alguém entendia por que Deus quis salvar Nínive, né? Verdade. Então, em Jeremias capítulo 8, já que eu estou falando em Jeremias, eu posso dizer que as pessoas estão... Por exemplo, o nosso assunto Trump, as pessoas ficam... É o anticristo. Mas por que ela diz? Porque alguém disse. E porque alguém disse, ela acredita. E por que ela acredita? Porque ela não foi... Ela não entende a palavra. Só uma coisa, ela não entende a profecia. Só uma coisa. Ele está se chamando de Messias? Ele está dizendo que ele é Jesus? E ele trouxe paz mesmo? Não, Ele pelo disse contrário. Ele está glorificando Jesus. Ele está exaltando Jesus. Apontando para Deus. Sim, o tempo todo. Não, essa pessoa que disse para você, essas pessoas que com videozinhos, olha só, ele é o anticristo, só por causa do olhar dele ali, nessa nova foto dele. Ele não é contra Cristo. Não, né? não, mas não é só isso. Ele é o anticristo, porque ele trouxe paz para Israel. Já falei isso aqui hoje, mas eu repito. Ele não trouxe paz para Israel. Não é dessa É um cessar-fogo. Cessar-fogo não é paz, nem aqui, nem na China. Né? Falando de China, que antigamente era bem longe, China está bem perto agora. Mas em Jeremias capítulo 8, eu vejo essa geração tendo que ouvir esse aviso. Versículo 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. Ou seja, os animais, por instinto, entendem que estação estão vivendo. A rola, a andorinha e o grol observam o tempo da sua arribação, o tempo de migrar. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor.
Tá vendo a reclamação de Deus? É. O meu povo não está entendendo o que eu estou falando e o que está acontecendo. E eu digo para você, Deus não faz nada sem falar para a gente. Ele gosta de avisar antes. Ele avisou Ló, ele avisou Noé, ele avisou Nínive, ele avisou o povo de Israel em E tá relação à avisando pra Babilônia. nós por E está 2000 anos. avisando, está Por 2000 avisando. anos, está tudo aqui, ó. Pois é. Então, ouça a voz profética e saiba que o Senhor ele está no controle de tudo. O Trump ele vai ser bem acelerado, eu creio, o governo dele. Vai ter muitas mudanças. Se já teve, assim, no primeiro, não posso nem chamar de primeiro mês, na primeira semana do seu governo. Posso dizer uma coisa? Primeiro dia, Esse homem está completamente protegido por Deus. completamente. Senão ele não teria alcançado a vitória, né? Lembram da bala É o que nível. pegou na orelha dele? Livramento. Vocês lembram que era para ele estar morto. Se ele não vira a cabeça naquela hora, naquele exato segundo, milissegundo, a bala teria entrado na parte anjo lateral ali, da tinha um casa anjo dele. ali que deu um toquezinho, né? Gente, nós somos acostumados a lidar com o sobrenatural de Deus. O anjo deu uma viradinha na cabeça dele ali naquela hora e a bala passou de raspão na orelha. Olha que loucura. Entendeu? Meu Deus do céu. Deus vai usar o Trump assim como usou Ciro, Dario e tantos governantes para liberar coisas que ele quer que sejam liberadas. Do jeito que estava, eu quero dizer, do jeito que estava os Estados Unidos e do jeito que estava indo a política internacional, a diplomacia internacional, o fim ia acelerar rápido demais. Antes da hora. A Terceira Guerra Mundial viria de uma forma acelerada e não é tempo dela, porque vai ser só no final da grande tribulação. Então, é como que Deus usasse a figura dele para dar uma desacelerada. Não que não vá acontecer, mas Sim. desacelerar. Estava muito acelerado para o fim. E Deus não quer o fim, Deus quer que muitos venham a se converter, que muitos venham a ser salvos. Então, quando Deus dá como é que a gente chama? A prorrogação mesmo, né? Não tem outra palavra. Quando Deus dá essa prorrogação, é porque ele tem um objetivo, e o objetivo dele é misericórdia, o objetivo dele é conversão. E eu digo assim, agora vou ser polêmica, mas as igrejas estão lotadas, megas igrejas estão lotadas nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares. Você falou uma palavra boa, lotada, mas a Bíblia nos anuncia que nos últimos dias, Jesus falou em Mateus capítulo 13 uma parábola, de que o reino dos céus é como uma rede e lançada ao mar. Ela vem com muitos peixes, mas lotada de peixe. Mas então haveria uma separação, e não é homem que faz essa separação entre peixes bons e peixes ruins. Hoje, as igrejas estão lotadas de peixes bons e peixes ruins. O que é que eu chamo de peixe bom? Peixe bom é aquele que é salvo e ele aceita o trabalho do Espírito Santo de transformação no seu caráter, de uma vida santa. Agora, o peixe ruim é aquele que entrou, mas ele não quer transformação, ele continua com a vida dele. A única diferença na vida dele é que ele vai para a igreja. Por quê? Porque o amigo também vai para a igreja e porque essa igreja está na moda. Então, ele vai, mas ele não tem uma vida transformada e ele vai dar um testemunho ruim. E eu digo que é uma igreja, Jesus também falou que é como fermento. E eu comparo, não só, porque o fermento ele faz crescer, mas é um inchaço, né? O pão sem fermento ele é consistente, com o fermento ele é um inchaço, ele estufa. E o diabo está com um alfinetinho diante de uma igreja que está inchada, inflada de entusiasmo, de estrelas gospel, de movimentos
que são movimentos, hoje já não dá mais, não, agora não é mais só a igreja, agora a gente quer só coisas, principalmente de mulheres, só em estádio. Mas você é contra? Não, glória a Deus. Mas tem muita coisa de inchaço. Eu disse que eu ia ser polêmica. Tem muita coisa de inchaço que se coloca. Armadura, né? Mas eu não me importo. Se coloca um alfinetinho, vai igual um balão, vai murcha. Então, cuidado com o inchaço. Você está indo, mas você sai de lá transformado. Você está indo, mas você nega, você tem renúncia, você nega, pega a sua cruz, nega a sua vida e pega a cruz e segue Jesus, a porta continua estreita. Só um aviso para você, Laodiceia, né, pastor? isso aí. Laodiceia, né? Amém. O nível da Amém. igreja. Glória a Deus. Então, Feliz. nós chegamos ao fim deste podcast, não ao fim do assunto, e deixando o aviso Eu final acho para que nós você. vamos trazer esse tema de volta várias vezes, né? Porque muitas coisas irão acontecendo Com A certeza. cada semana. e a gente vai acompanhando para É. passar para vocês. Aqui a gente fala de profecias e falamos de atualidades, e por isso base o Trump bíblica, vai ser atualidade por 4 anos, e a gente vai falar mais dele e dos acontecimentos proféticos. E não deixa de curtir, gente. Olha, o coraçãozinho está aí para isso. Deixa o seu like, compartilha com muitos e também se inscreva na área de membros, porque a área de membros tem muitos cursos para você, desde cursos sobre emoções, parábolas e tudo, absolutamente tudo sobre escatologia e Israel. Clica aí onde seja membro e se torne membro do canal. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido.